Bomba! Então para tudo que você está fazendo, porque isso aqui é urgente, é breaking news e é uma bomba. Olha aí. Então tá aqui, ó. Me levantarei como uma leoa para defender os nossos valores conservadores, a verdade e a justiça. Se, para cumprir a vontade de Deus, for necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer o que ele me pedir. Aspas aqui da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro nessa entrevista ao jornal britânico Telegraph. Eu tenho uma apuração de bastidor, a gente vem falando muito da composição da chapa. É claro que esse recado aqui, eles podem dizer que é para o Senado, não é Senado isso aqui. Ninguém anuncia que vai ser desse jeito, que vai ser candidato ao Senado. Isso aqui é chapa presidencial. E é uma apuração que a gente vem contando aqui há muito tempo, que é: família Bolsonaro não abre mão de fazer uma indicação para a chapa presidencial, mesmo se não for nessa composição a cabeça de chapa, liderando, né? Então seria para a vaga de vice. Bolsonaro quer influenciar essa composição, mesmo que eles consigam, o Centrão, fazer a indicação de Tarcísio de Freitas. Centrão está pressionando há muito tempo para que Bolsonaro antecipe essa indicação, já aponte o nome, para que eles consigam fazer a construção, trabalhar a construção dessa candidatura. E o nome que eles preferem é o nome do governador Tarcísio de Freitas. A família Bolsonaro queria um Bolsonaro na cabeça de chapa. Como está vendo que não vai ter chance, quer indicar a vice. E aí, da família Bolsonaro, você tem Jair Bolsonaro, que está inelegível, Eduardo Bolsonaro, que está lá fora, e se voltar, já está enfrentando problemas com a justiça, e vai ter todo esse processo lá no Supremo que deve levar o Eduardo Bolsonaro a ficar inelegível também. E aí você tem Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro, nas pesquisas do PL, pontua melhor. Essa informação é do próprio PL. Então, é isso que está se desenhando, Merval. Seria para a família Bolsonaro uma chapa, Tarcísio e Michele na vice. Lá disse ontem no Metrópolis, ou a anistia ou a prisão. Você lembra aquilo que o presidente Bolsonaro dizia? Ah, só vou sair daqui preso ou morto ou vitorioso? O Eduardo realmente incorpora isso. Ah, mas e a presidência de 2026? A gente não acredita que haja país em 2026 se não houver liberdade. Então não haverá acordo. Eu digo a vocês, Valdemar, você que está de papinho no telefone ontem com o Gilmar Mendes, deixa eu te dizer, Valdemar, faz o seguinte, combina com o Gilmar o que você quiser. Combina o que você quiser. Eu só te digo o seguinte, não vai ter condições de cumprir. Ah, mas o Bolsonaro pode desautorizar o filho, e a gente vai desautorizar o pai que está em condições de refém. Só fará mal ao pai, não fará mal ao filho. O filho vai continuar fazendo o que tem que ser feito. Da nossa parte, não será cumprido nenhum acordo caracol. O acordo é o seguinte, vocês não serão todos criminalmente processados quando o regime acabar. Desde que vocês concedam a anistia. A anistia é uma concessão. Porque, a rigor, quase ninguém deveria estar sendo anistiado. Porque quase ninguém cometeu crime algum. Então, a anistia é uma enorme concessão. Esse é o acordo. Vocês nos dão anistia e nem todos terão que deixar a sua posição. Nem todos serão criminalmente processados. Eu faria esse acordo. Você faria esse acordo? É um bom acordo. E eu fico feliz de ver o senador Rogério Marinho, de quem eu gosto muito, é um homem digno, líder do PL no Senado, que se pronunciou dizendo que a informação da reportagem não é verdadeira e que eles vão continuar lutando por uma anistia ampla, geral e restrita. Eu fico feliz com isso. Feliz que ele desmentiu. Mas eu sei que tem coisa acontecendo nos bastidores. E eu digo que, se alguns quiserem contrariar o senador e fazer um acordo amanhã mesmo eu vou falar. Não importa a relação que nós tivemos. Valdemar não, que eu não tenho relação nenhuma com o Valdemar, nem quero ter. Mas os demais eu digo, afastem-se de mim aqueles que praticam a iniquidade. Eu não os conheço. Eu vou continuar brigando todos os dias por mais sanções. Se eu vou conseguir ou não, não sei. Até agora, eu acho que eu consegui algumas coisas. Mas a certeza que eu tenho é que eu não vou entregar o Brasil inteiro para salvar um homem, por mais que eu goste desse homem. Eu não entregaria o Brasil inteiro nem para me salvar. Já me ofereceram acordos para parar de me denunciar e eu ter minha vida de volta. E eu não aceitei. Porque isso é maior do que eu, assim como é maior do que o presidente Bolsonaro. Eu não entregaria o país inteiro para salvar ninguém. Eu não tenho esse direito. Isso é você amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que amar a Deus mais do que seu pai. É o caso do Eduardo Bolsonaro. Eu estou disposto a sofrer as injustiças que forem. Mas eu não estou disposto a deixar de sofrê-las se o custo for que outras pessoas tenham que sofrer no meu lugar, enquanto eu fujo da responsabilidade. Ora, no Evangelho de Mateus, é dito a Jesus que a sua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E ele responde, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pois quem faz a vontade de meu pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Há milhões de mães, irmãos e irmãs, minhas, espalhados pelo Brasil.
pessoas de bem, tementes a Deus, que estão vivendo sob o jugo da injustiça e da tirania de um violador de direitos humanos. E eu não as abandonarei para salvar quem quer que seja, nenhum indivíduo, porque nenhum indivíduo é maior que o Brasil. E é isso que significa Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O jornal O Globo, as novas sanções do governo dos Estados Unidos, a mulher do ministro do STF, ele... Ai, que homem! Alexandre Ditador de Moraes, Viviane Bart de Moraes, e a empresa Lex Instituto de Estudos Jurídicos, que é dona dos imóveis da família, devem dificultar a concessão da prisão domiciliar a Jair Bolsonaro no momento em que for definido onde ele deverá cumprir a pena de 27 anos, na qual foi condenado no julgamento da Academia do Golpe. Aliados de Moraes, ou seja, o gabinete de Moraes ligou para a Globo e disse que aumentou o risco do Moraes mandar Bolsonaro para a prisão comum ou para papuda, na expressão usada por essas pessoas próximas ao ministro, que trabalham no gabinete do ministro. Ninguém é trouxa! Ninguém é trouxa! A Globo é assessoria de imprensa do Careca. Se a Globo tem fonte, eu também tenho. O Moraes mandou gente do gabinete ligar para a Globo para ameaçar o Bolsonaro, que não tem nada a ver com isso. Agora, o que eu acho engraçado, ai, que covardia, estão pegando a minha mulher. Ai, tadinha da mulher dele, né? Comprou um imóvel de 12 milhões à vista, sem financiar, com o dinheiro dessa Lex Luthor, né, da Lex, uma mansão de 750 metros quadrados. Aí, comprou um outro imóvel de alto padrão em São Paulo, quase 4 milhões e pouco. Coitadinha, né? Ela que é especializada em tribunais superiores. Ai, como eu queria fazer essa especialização em tribunais superiores. Eu fico imaginando se tem provas para fazer, se a prova é escrita, se ela é oral, se tem condicionamento físico. Porque o que dá dinheiro no Brasil hoje é ser especializado em tribunal superior. Agora, quando ele mandou a Polícia Federal apalpar a filha do Oswaldo Eustáquio, menor de idade, porque o Oswaldo Eustáquio estava enredado com fake news, e ele mandou a Polícia Federal lá. E a Polícia Federal abusou da menor de idade. Isso é covardia. Quando o juiz de instrução do gabinete dele, Ayrton Vieira, acelera, Ayrton, que perdeu o visto ontem, falou o que falou de uma menor de idade num processo de estupro de vulnerável, aí não é covardia. E eu fico bravo porque eu pago 60 mil de danos morais para um covarde que nem o Ayrton Vieira falar o que falou de uma criança miserável que se prostituía para não passar fome. Isso é covardia. Agora, defender mulher de milionário eu não vou fazer, não. Não vou. Não vou porque ela se deita com esse homem. Ponto 1. Ponto 2. Porque o Instituto de Estudo Jurídico, que compra 16 milhões de reais em imóvel, não passa pela minha cabeça. Não passa pela minha cabeça. Terceiro, porque ninguém ficou com pena da filha do Oswaldo Eustáquio, quando foi apalpada por policial federal, que foi lá a mando do Alexandre. Não vou. Ai, que covardia. Que ele é o covarde maior desse país. Porque quando é com menina pobre, ninguém acha covardia. Assim como ninguém achou covardia quando um segurança do Lula, do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, deu um murro no peito mastectomizado da Délis Ortiz, uma repórter da Globo, que ousou fazer a pergunta para o Nicolás Maduro, que estava como convidado de honra, como autoridade de Estado aqui no Brasil. Aí ninguém achou covardia. Agora, uma mulher que compra num ano 16 milhões em imóveis à vista, que é casada com um ditador do Brasil, eu não vou achar covardia nenhuma. E covardia é isso. Um juiz se prestar este papel ilegal, inconstitucional, pornográfico, indecente, porque a lei orgânica da magistratura, ela proíbe um juiz de falar fora dos autos. Ele não está falando fora do... Já falou. Ele já foi para a Globo em janeiro de 2024, para quem não se lembra, deu uma longa entrevista onde ele se colocou como vítima e onde ele prejulgou quase 2 mil brasileiros. E agora tá, eu não vou falar mais fora dos autos. Eu mando alguém do meu gabinete ligar anonimamente. E a Globo, que é assessoria de imprensa, solta.
E para falar anonimamente alguma coisa relevante, alguma coisa até mesmo cordata, não. Ele manda alguém do gabinete ligar para a Globo para ameaçar o Bolsonaro, que sequer no telefone pode falar. Então ele está usando o Bolsonaro como Judas em sábado de aleluia antigamente. Além disso, depois eu entro nessa. Holliday, vamos ficar aqui com o Bolsonaro mais uma vez usado de refém. Se isso não é tortura, eu não sei mais o que é. Olha, Pavinato, isso é um negócio assim, extremamente chocante. Porque o que nós estamos vendo aqui é uma chantagem. Porque, veja, o Bolsonaro não tem contato com o filho nos Estados Unidos. Não tem influência alguma sobre as negociações que estão acontecendo, envolvendo as sanções, seja contra o próprio Moraes, a esposa dele, ou qualquer outro ministro ou autoridade brasileira. Ele não tem celular, não tem contato com ninguém. Está proibido por uma decisão do próprio Moraes. Aí, a equipe dele, ou ele próprio, faz chegar à imprensa o seguinte: olha, se essa sanção aí contra a minha esposa continuar, o Bolsonaro não vai cumprir a prisão em casa. Ah, mas acabou de ser diagnosticado com câncer. Dane-se. Ah, mas ele teve uma cirurgia. Dane-se. Ah, mas ele levou uma facada e ainda tem consequências, aderências intestinais. Dane-se. Ah, mas recentemente teve um quadro de pré-síncope, queda de pressão, quadro entrou em choque hipovolêmico. Dane-se. A minha esposa precisa ser salva. Ou ele vai pra cadeia, independentemente da saúde dele. Isso é chantagem. E aí alguém poderia dizer, não, mas como você sabe que foi o próprio Moraes que disse? Como você sabe que foi a equipe dele? Porque toda vez que alguma notícia é vazada para a imprensa e que incomoda Alexandre de Moraes, ou que não sai da equipe dele, ele desmente imediatamente. Basta você olhar a semana passada. Semana passada saiu a seguinte notícia, ou no Globo, ou na Folha, dizendo há um acordo com o STF para que não haja anistia, mas haja a PEC da dosimetria. Quase que instantaneamente vem uma nota, desce uma nota de Alexandre de Moraes, do próprio, não era nem do STF, do próprio Alexandre de Moraes. Não faço negociação, não estou articulando, não recebi ninguém, a notícia é falsa. Houve um desmentido dessa? Houve um desmentido do gabinete de Alexandre de Moraes de que não, eu não estou ameaçando jogar Bolsonaro na cadeia por causa da minha esposa. Houve uma nota de Alexandre de Moraes dizendo, não, eu não estou colocando em risco a saúde de um homem de 70 anos, com câncer, operado recentemente, para salvar a minha esposa. Não, eu não estou fazendo isso. Não houve uma linha. O STF, enquanto instituição... não teve uma linha porque levaram o Aécio de volta lá agora. Se não tinha, eu acho que tinha. Não, eu confundi as coisas, desculpa, continua. Não houve nenhum pronunciamento. E por que não houve um pronunciamento? Porque está sendo passado um recado. E o recado é, utilizaremos o Poder Judiciário, utilizaremos os processos que temos no STF como uma arma para nos protegermos das sanções. Isso não é justiça. Isso é vingança. Olha, eu vou dizer uma coisa. A Valéria Pires, que nos assiste aqui. Valéria, eu agradeço muito. Valéria Pereira, eu agradeço muito as suas palavras de apoio, mas eu só vou lhe advertir de uma coisa. Eu peço, ela falou assim, né? Pavinato e Moro no STF. Não me coloca no mesmo balaio que o Sérgio Moro, não. Tá? Não me põe no mesmo balaio do Sérgio Moro. Porque se o Alexandre de Moraes faz o que faz, quem deu esta ideia de juiz super-herói foi o Sérgio Moro. Quem deu essa ideia de que para vencer um vilão político é preciso usar de meios extra-legais foi o Sérgio Moro. Só que o Sérgio Moro era um juiz de primeira instância. Ele é o juiz de última instância. E se o Sérgio Moro fosse alguém justo, se o Sérgio Moro estivesse preocupado com a cleptocracia que voltou ao Brasil, ele, como senador, já poderia ter feito algo que ele não fez. Que algo? Não sei, ele é o senador. É ele que ganha 43 mil por mês, tem 50 assessores, verba para todo lado, e tem uma mulher também que ganha dinheiro do contribuinte, tem seus assessores e verba para todo lado. Porque o Sérgio Moro inventou esta roda da desgraça, esta roleta da desgraça, em que o Brasil foi jogado. Foi ele que começou com esta moda. E se tem palhaço aqui que fica dizendo vocês vão tomar no cofre de vocês também, sabe por quê? Porque eu passei de 2017 até desde 2017 até 2000 e pouquinho, 2020, 2019, sendo chamado de comunista, porque eu estava defendendo o Lula. Não estava defendendo o Lula, eu estava defendendo o devido processo legal. Se dizia que o Moro humilhava o advogado do Lula, que era o Cristiano Zanin, era porque o advogado tem prerrogativas, tem seus direitos. E, se eu digo que o Alexandre de Moraes humilha advogado, porque ele fez a mesma coisa que o Sérgio Moro fez com o Cristiano Zanin,
o Alexandre de Moraes fez com o Jeffrey Schickini, por exemplo. A mesma fala, se o senhor quer organizar audiência, preste concurso, coisa do tipo. O mesmo tipo de ofensa. Então, eu posso ter minhas preferências políticas. Mas, quando se trata de direito, eu tenho que respeitar a técnica na qual eu sou graduado, pós-graduado, mestre, doutor e quase livre docente, porque eu não sou picareta. Eu não faço parte dessa gangue de picareta que invadiu o STF, ocupou, sem ter legitimidade possessória para o cargo, porque não tem notável saber jurídico, e se tem, não usa. Eu não sou um idiota útil, como esse bando de jurista, que é jurista porque vive de juros e não porque estuda o direito, que chega ao absurdo de contrariar o que está escrito na Constituição para chupar os ovos do STF. Só para ganhar um caso aqui e outro acolá. Eu ia dizer casinho, mas é tanto dinheiro. Né? Como eu não tenho esse encanto pelo dinheiro, como eu não tenho essa ganância na minha vida, eu acho que se trata de um bando de imbecil. Pode ser que eles estejam certos, estão fazendo aí o futuro dos filhos deles. Os filhos deles vão ser ricos, os netos vão ser ricos, e ninguém vai se lembrar da infâmia que foi preciso para surgir aquela fortuna. Não é o meu caso. Se hoje o Bolsonaro é vítima do golpe de Estado dado pelo STF, ele é vítima de um golpe de Estado. E golpe de Estado é um golpe contra o direito. E o que o STF faz é dar um golpe todo santo dia. O Alexandre de Moraes, o que ele faz é violar diversas leis. A Constituição, principalmente a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é uma lei. É uma lei. É uma lei. E se é uma lei, ele não cumpre a lei. E se não cumpre a lei, o Alexandre de Moraes não passa de um infrator. Um infrator poderoso. Um infrator. Está na mesma classe do Marcola, talvez. Que é um infrator poderoso. Um infrator poderoso protegido por Brasília. O Estadão, acredite se quiser, foi um dos poucos jornais que eu acho que deu a manchete minimamente decente e deu destaque para uma fala importante do Trump. Tá ali, ó. Trump diz ter abraçado Lula, mas critica a perseguição política no Brasil. Veja vídeo. Aí colocou no subtítulo que o Trump falou do Lula. Encontrei Lula e nos abraçamos. Eu gostei dele e ele gostou de mim. Vamos nos encontrar na semana que vem. Ainda colocou a data. Semana que vem, viu, Lula? Não fuja. E o Lula fugiu. Aí o que é que o Trump falou? O Brasil agora enfrenta tarifas pesadas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdade dos nossos cidadãos americanos e de outros, dos próprios brasileiros, com censura, repressão, armamento, corrupção judicial e perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos, disse o Trump. Mas como é que a imprensa brasileira vendeu? Ah, calma, ainda tem mais essa. A porta-voz do governo americano, a Caroline Levitt, coloca, ó, Trump alerta que o Brasil fracassará sem parceria dos Estados Unidos. Olha qual é o destaque. Olha qual é o recado que os Estados Unidos estão mandando. Pois bem, vamos agora para o mundo de Nárnia. Lula conseguiu driblar Eduardo Bolsonaro e fez contato direto com Trump. Eita, Lula driblador. Ele dribla e dribla. É o Ronaldinho Gaúcho da política. André Sadi. Discurso de Trump desarma a estratégia bolsonarista de monopólio de interlocução com Casa Branca. Avaliação de integrante de Itamaraty. Desarma, é? Aí vem o Guga Chakra. Guga Chakra veio falar do Trump sobre o brasileiro como uma vitória para Lula, um duro golpe no bolsonarismo. Nossa, Lula! Lula! Aí, para desmentir a Globo, o que é que eu faço? O que é que eu faço para desmentir a Globo? Eu uso esse veneno deles contra eles mesmos. Coleguinha de bancada da Andréa Sadi. Otávio Guedes. Escute só. Cautela por quê? O Trump, ele comanda todas as suas ações como um apresentador de reality show, né? Que tudo depende dele. Então, ele bota no paredão e tira do paredão quem ele quer. Então, por exemplo, a gente está ignorando a carta do Lula, publicada no New York Times, onde ele estende a mão para o Trump. Ele diz defesa da soberania, ele diz ali defesa da independência do judiciário, mas estende a mão. Hoje, o Trump estende a mão, mas nada institucional, nada como um ato de retribuição.
mas porque ele gostou, bateu a química, deu match com o Lula. Ou seja, é sempre um gesto unilateral. O Trump tem sempre que estar ao comando. O gesto do Lula, na carta que ele fez, pode ter tido influência, vocês concordam, né? Foi um gesto. Mas o Trump faz questão de dizer que quem está no comando é ele, né? Ele ignora a carta do Lula, ele ignora o aceno do Lula e diz que vai negociar, porque gostou do abraço, deu química. Então, por isso que há motivos para otimismo, né? Afinal, o presidente abriu, em tese, negociações, mas não há motivos para euforia, porque tudo está nas mãos de Trump. É tudo unilateral. Tudo depende do humor dele. Então, portanto, não há motivo algum para euforia e sim muita cautela. Mas aqui só desmontou metade, né? A vitória do Lula! Tá Lula vitorioso! Rapaz, é um duro golpe no bolsonarismo. Aqui só desarmou metade. A outra metade, o arregão do Lula, vai desmontar por ele mesmo. Mas vamos por partes. Felipe Tedivaldi fez aqui um bom resumo. Que isso aqui é bom pra... Quando passar 10 anos, que a gente for relembrar esse caso, for lá no Atlas olhar o que aconteceu no mês de setembro de 2025. Aí vai estar lá, né? Uma coisa inegável. Independente do que ocorrer, a mídia e os aliados mostrarão que Lula venceu. Trump não aceita a teleconferência? Lula venceu. Rapaz, o Trump fugiu. Trump aceita e Lula e a mídia moldam a narrativa? Lula venceu. Qualquer coisa que eles façam, rapaz, Lula venceu. É assim que estão as coisas. Lula venceu. Ele vence e vence. Ele só vence. Aí o Vitor coloca ali, né? No da Folha de São Paulo. Empresários atuaram para aproximar governos e ajudaram a pavimentar seno de Trump a Lula. Pronto. Aí o pessoal acha que teve vitória. Aí já começa a aparecer os pais. Não, fui eu que falei com o Trump. Rapaz, fui eu. Eu que fiz o Trump falar pro Lula. Não fala, se não tivesse celular, vocês iam ver. Aí aparecem os nomes. Gigante da Embraer, JBS. A gente vai falar sobre isso. O Vitor Zapata comenta, né? O consórcio não faz jornalismo. Promove o condicionamento do debate público. Não existe um mínimo de compromisso com a verdade ou com a descrição dos fatos. É sobre condicionar o debate e manipular a opinião pública. A mesma Folha de São Paulo publicou uma matéria, essa sim um fato, dizendo que o governo temia que Lula fosse enquadrado à moda Zelensky. Agora, esse mesmo jornal diz que foram empresários que atuaram para aproximar os governos. A verdade é que a Folha está condicionando o debate público a ignorar as sanções, as violações dos direitos humanos e a carta de Donald Trump. A ilusão que querem criar através da mentira e da manipulação é a seguinte: é possível restabelecer as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, mesmo ferindo os direitos humanos, perseguindo bolsonaristas e ignorando a carta de Trump. A mentira que a Folha quer te fazer engolir é que Trump e o Departamento de Estado dos Estados Unidos são manipuláveis e vão ceder mesmo sem uma resolução para a crise institucional brasileira. E tá aqui, ó. A grande vitória do Lula. Venceu, abriu um canal de diálogo fora do Eduardo. Nossa, duro golpe no bolsonarismo. O governo brasileiro teme que conversa com Trump possa virar humilhação para Lula. A preocupação, segundo integrante do governo brasileiro, é que o diálogo não fuja do formato diplomático estabelecido. Mas veja só, né? Matéria da Júlia Saíbe, das 4h24 da tarde. Essa matéria também é da Júlia Saíbe, às 6h53. A mesma pessoa que diz que Lula arregou, depois volta para falar. Não, olha só, a grande vitória. A vitória da arregada foi dos empresários. A arregada do Lula também é aqui pelo Metrópolis. Lula é muito ocupado e encontro com Trump será virtual, diz chanceler brasileiro. Arregou. Arregou. Me diz, que vitória é essa? É um aceno. Nossa, são amigos. O Trump mostra aí que realmente, né, ele deu um duro golpe no bolsonarismo. Se é um duro golpe contra o bolsonarismo, por que o Lula não foi? Por que o Lula arregou? Não tá claro que vai ser a vitória do Lula?
que o bolsonarismo vai acabar, que deu 1-0 no Eduardo Bolsonaro, que Trump pouco liga para o Brasil, mesmo em seu discurso deixando claro a perseguição política no Brasil, a censura, falando de todas as letras, inclusive depois sendo reforçado pela porta-voz da Casa Branca, que ó, o Brasil, longe de nós, vai fracassar. Mas não. Não é assim não. O dia ontem foi demais. E aí teve umas coisas que eu nem coloquei aqui em vídeo, que foi o seguinte. Eu fiquei passando ao longo do dia, vi diversas pessoas. Uma delas foi o Pedro Cerise, dono do Antagonista, né? Homem aí da Faria Lima do mercado financeiro. Vocês lembram lá atrás, algumas semanas, foi lá no início de agosto, o Trump, não sei se ele tava pra entrar em um helicóptero, ele tava pra ir em algum lugar, aí o jornalista pergunta, e o Brasil, não sei o quê, e ele fala do Lula, acho que eu gosto do povo brasileiro, uma fala dessa, aí todo mundo vendeu o quê? Olha lá, ó, acabou, Eduardo Bolsonaro morreu, ninguém mais liga agora, o Lula vai bypassar, o Trump traiu, rifou, o Pedro Cerise na época falou os Florida Boys. Aí ontem, quando o Trump fez esse discurso, lá viu o Pedro Cereira e rapaz, acabou, duro golpe, acabou. O Trump agora vai acabar com tudo. Aí depois que o Lula arregou, aí mudou o discurso. Uma galera da Faria Lima. Aí vários perfis da direita também nessa linha. Nossa, tá vendo aí? Escorraçou, abandonou o Eduardo Bolsonaro. O Bananinha foi abandonado. Aí eu fiquei assim olhando o dia de ontem, né? Eu falei, meu Deus do céu. Como essas pessoas odeiam os Bolsonaro, sabe? Eles odeiam mais os Bolsonaro do que Lula. É por isso que, inclusive, vários votaram nulo, vários fizeram campanha pro voto nulo. Porque fazer campanha aberta pro Lula é meio feio, né? Então a forma de você ajudar o Lula a vencer sem se queimar por completo é pregar o voto nulo. Porque Lula e Bolsonaro são iguais. Ai, eu não aguento esse Brasil, viu? Ah, Brasil brasileiro. Mas vamos lá. As narrativas não param por aí. Olha essa nota. Saiu na coluna do Lauro Jardim. Trump é um businessman, sabe o que tem a perder se levantasse um muro contra o Brasil. Beleza. É uma fala aí que cabe na boca de muita gente. O curioso é ver a turma do Lauro Jardim dizendo que essa fala vem de um aliado próximo de Jair Bolsonaro. Quem é o aliado próximo de Bolsonaro? Me diz aí, cara. Me diz aí que é um aliado próximo. E esse aliado próximo, que tem uma cara de centrão, tem cheiro não, tem catinga de Ciro Nogueira, ou suvaqueira de Duda Lima, já virou bolsonarista. Disse esse bolsonarista. Trump é um businessman, sabe o que tem a perder se levantasse um muro contra o Brasil? Rapaz... Esse aqui eu nem trouxe o texto da matéria, que o título já diz tudo. Bolsonaristas admitem que Lula sai vencedor de embate com Trump e Eduardo perde espaço. Perde mesmo. Nossa senhora, né? O Lula arregou porque tá o culpado. Imagina acreditar no que sai da imprensa. Imagina ler isso e achar que é assim mesmo. Para um aliado do ex-presidente. Qual aliado? Cita o nome aí, pô, do aliado. Ou dá mais algum tipo de descrição. A gente vê qual foi o aliado que comentou isso daí. Se isso aqui realmente é análise ou isso daqui é torcida. Conta aí. Mas vamos voltar naquela roda dos empresários. Essa matéria aqui é importante. Empresários atuaram para aproximar governos e ajudaram a pavimentar a cena de Trump a Lula. Gente, os Estados Unidos é um país que o lobby existe. É legalizado e o pessoal faz. E lobby é dinheiro. É realmente enfiar dinheiro, enfiar dinheiro em campanha para trazer apoio de parlamentar, enfim, e outras coisas. Esse daí vamos parar por aqui só. Mas o dinheiro lá é liberado para muita coisa. Essa matéria fala o quê? Segundo interlocutores que acompanharam o processo, a atuação de gigantes como a Embraer e a JBS contribuiu para fortalecer dentro da gestão Trump a ala que defende uma negociação focada no comércio e não em questões políticas entre Brasil e Estados Unidos. Veja quanto não se gastou com essas comitivas, contratando esses escritórios internacionais para conseguir, né, contornar, isolar a censura, a perseguição, a violação de direitos humanos
para os nossos campeões nacionais continuarem a ganhar dinheiro. Eles não querem resolver o Brasil. Quando falo isso daqui, uma ala que defende uma negociação focada no comércio, isso é real. Eu acho que eu comentei isso nos últimos dias mais de uma vez. Mais de uma vez nos últimos dias, eu falando, gente, olha só, a administração Trump, assim como qualquer governo, não é assim, todo mundo pensa igual, todo mundo rema na mesma direção. Principalmente nessas áreas econômicas, né, essa galera da economia tende a valorizar demais o dinheiro e esquece de alguns componentes políticos. E o que essa nota fala no complemento, né? Na administração republicana, os representantes desse grupo estão nas equipes do Escritório de Comércio dos Estados Unidos, chefiado por Jameson Greer, e do Departamento de Comércio, liderado por Howard Lutnick. Colocando, ó, essa ala é mais pragmática, tá cagando pra censura no Brasil, tá cagando pra violação dos direitos humanos. E esse embate realmente acontece. Porque imagina lá o cara que importa alguma coisa ou compra alguma coisa, ele também vai fazer lá, falar, cara, pô, pelo amor de Deus, tira tarifa aí, porque eu também tô perdendo de um lado e de outro. Do outro lado, e isso aqui até lembra o governo Bolsonaro, você tinha um Ministério de Relações Exteriores mais ideológico, um Ministério da Economia muito mais pragmático. Esse grupo se opõe a funcionários do Departamento de Estado e ao ex-assessor do Trump, Jason Miller, que considera o julgamento de Bolsonaro como peça central da relação bilateral e defendem uma estratégia de pressão máxima contra o Brasil. Então imagine, Eduardo Bolsonaro tá lá, na cara e na coragem, sabe? Com história para contar, basicamente isso, largado, ao lado do Paulo Figueiredo, e apenas na força do convencimento conseguiu fazer com que o pêndulo pesasse para a ala política. Para a ala que entende que a política é um aspecto importante. Do outro lado, é gente com bilhões e bilhões e bilhões de dólares em comércio, fora os milhões de dólares já investidos em lobby. E onde é que está a valorização do trabalho do Eduardo, né? As pessoas não conseguem ter a dimensão do trabalho que é. O pessoal fala, lá, Eduardo, por que não vai lá e... Por que não faz isso? Por que não faz aquilo outro? Como se você só pedir, falar, Eduardo, chega lá, bate, sabe? Nem bate. Entre sem bater. Vá lá na Casa Branca, sem marcar agenda, sem nada, entre. Dê uma banana pro segurança. Não passa, pá, você que manda. E fala assim, ó, eu quero Magnitsky hoje e acabou. É como se fosse assim. Não tem uma burocracia estatal, não tem disputa pelo poder, não tem intrigas internas, não tem fofoca, não tem nada. E aí você volta pro Brasil, aí você vê quando acontecem algumas coisas, aí você vê um silêncio, você vê uma falta de apoio, você vê algumas coisas que acontecem, gente, no dia a dia, que eu fico falando, e acho que às vezes o pessoal acha que até pirraça. Mas não é pirraça, pô. Não é. São alguns aspectos que, às vezes, o cara que tá acompanhando a política de fora, meio de longe, não para pra pensar em algumas componentes, pra ele é bobagem, mas não é. O trabalho e os resultados que foram apresentados são coisas, assim, inimagináveis. Tanto que a imprensa fecha a cota por muito tempo, óbvio que tem a parte da narrativa, óbvio que vão querer descredibilizar, mas porque é realmente difícil de acreditar, sabendo que os Estados Unidos é um país de lobby, sabendo que essa questão que envolve tarifas, sanções, tem impacto econômico e por todo governo essa ala mais econômica é mais pragmática, então você conseguir mover rios e terras, causar todo esse desgaste, que o governo Trump também compra um desgaste para tomar esse tipo de decisão, rapaz, é um milagre. O que Eduardo e Paulo Freire fizeram é um milagre. Milagre. E aí você vê governadorzinho democrático, não, acho que não deve ser assim, não, estou preocupado com o meu estado, como é o Cadeirudo. Aí você vê o silêncio do Romeu Zema, que quando abre a boca depois é para criticar. O Ratinho Júnior a mesma coisa. O Caiado idem. E querem herdar os espólios da direita. Estão cagando para Bolsonaro, cagando para as vítimas do 8 de janeiro. No máximo, não, eu vou dar indulto. Cara, faz alguma coisa, se move. Todos esses quatro aí são governadores de direita que querem ser presidente da República. É de lascar, pô. Eu dava de cara, abrir mão de tudo. Eu abri mão, ele realmente abriu, tá? Lá de boa, na Lagoa. Podia continuar aí deputado. A gente vai falar sobre isso quando a gente fala de anistia. Vamos só continuar aqui, né? Só pra gente pegar o gancho das vitórias que o governo Lula vem colhendo. Aqui, ó. Estados Unidos
estuda tirar visto do comandante do exército, o general Thomas, né, o Thomas Paiva. A medida passou a ser discutida porque, na visão do governo Trump, o general teria sido indicado ao posto por Moraes e garantiria respaldo da cúpula militar a decisões do ministro. O Departamento de Estado dos Estados Unidos mapeou um histórico de reuniões de Moraes com o Tomás. A tese levantada pela Casa Branca é que determinações do magistrado, inclusive alvejando militares, foram definidas após alinhamento prévio com o comandante do Exército Brasileiro. Paulo Figueiredo, comenta sobre isso. Sobre isso, não. Comenta sobre Magnitsky. Essa história de oferecer cartão brasileiro para escapar das sanções, de dar opção para contornar os bloqueios, etc., não vai colar. E eu vou garantir que não vai colar. Eu vou garantir pessoalmente que não vai colar. Nós estamos colocando uma equipe nos Estados Unidos para garantir que os bancos e as instituições, todas as US Persons, cumpram a lei Magnitsky na risca. Na risca. Quem não fizer isso pode ter certeza que vai ser responsabilizado, pesadamente multado, sofrer as consequências civis ou criminais, como diz o próprio secretário de Tesouro dos Estados Unidos. E é importante eu falar isso. Porque algumas semanas o Alexandre de Moraes deu uma entrevista à Reuters, não sei se vocês lembram, dizendo: minha vida não mudou nada. A divisão no governo americano. O Alexandre chegou a apostar, e eu fiz essa aposta aqui. Eu devia ter pedido até pro Brunão puxar o corte. Porque eu fiz essa aposta no ar. Eu apostei aqui, se não me engano, eu apostei $100 mil com o Alexandre. Eu apostei $100 mil com o Alexandre. Ele disse que o nome dele ia ser retirado da lista do STN, da OFAC, polícia diplomática. Eu disse que não. Não só não seria, como seria expandido. Então, talvez ontem, a vida do pseudo-juiz, que dizia que a vida dele não tinha mudado, claro que a vida dele não mudou, não tinha mudado nada, o cara ganha, sei lá, R$40 mil no STF e usa a Patek Philippe de R$500 mil. Faz review no Vivino de vinho de 20 mil. R$40 mil é um bom salário pro padrão do Brasil, mas não suporta o estilo de vida de morar num apartamento de 25 milhões em São Paulo, ou uma casa de 10 milhões, 20 milhões, sei lá quantos milhões em Brasília. Então, por isso que a vida dele não tinha mudado. Estava usando o cartão da Viviane, estava usando o cartão do Instituto, o governo brasileiro pagava o resto das despesas dele, então a vida tinha mudado pouco. Talvez ontem tenha começado a mudar um pouco mais. Não só a vida dele, né, mas começou a mudar a vida também dos funcionários que achavam que bastavam dizer que estavam cumprindo ordem ou missão dada. Pois é, né? A galera da missão dada só estou cumprindo ordens e vendo seus vistos revogados. Diante aí desses ataques antidemocráticos de Eduardo Paulo Figueiredo, deputados saíram em apoio ao ministro. Com a moção. Sabe quem apresentou o pedido de moção de apoio a ele? Os deputados Alencar Castanho do PT e Rubens do PT. Isso é o PT. Isso é o PT. Ontem a Malu Gaspar comentou que o uso da Magnitsky contra a mulher de Moraes aumenta risco de Bolsonaro ir para Papuda. E o Eduardo Bolsonaro disse: as ameaças do regime não intimidam. Eles sabem disso. E o Eduardo sabe que, inclusive, isso pode ser real mesmo. Que as mídias que ele está fazendo pode dificultar ainda mais. Porque o que está acontecendo com o Bolsonaro é uma questão técnica ou é uma questão política? Para tentar resolver o Brasil, o cara tá falando: não, cara, a nossa família pode sofrer. A nossa família pode sofrer, que é para tentar resolver o Brasil. Mas enquanto isso, né, a direita permitida está preocupada se a popularidade do Lula está aumentando ou diminuindo. Ninguém está preocupado em salvar o Brasil. Eles estão preocupados com eleição. Eu acho que vocês não estão preocupados com eleições. Eu acho que vocês estão preocupados em solucionar o problema. Sabe? Assim, cara, tá, a eleição mudou o quê? Vai resolver? Vai resolver? Aí vamos falar sobre a nossa linda democracia. Eduardo fez um comentário, a gente fala do Jair de novo. Não tenhais medo. Anistia não é um privilégio pessoal. Não é uma manobra para beneficiar Bolsonaro ou apenas um grupo de indivíduos excluindo outros. Se fosse sobre pessoas, eu botaria naturalmente meu pai em primeiro lugar. Mas é sobre o Brasil, as próximas décadas. Sempre haverá sacrifícios, momentos de alta e baixa, ou aceitamos atalhos enganosos, oferecidos pelos nossos algozes, que apenas prolongam a agonia, ou temos a coragem de decidir pelo certo, que pode devolver a liberdade ao nosso povo. Eles querem que aceitemos migalhas, acreditando que é o máximo que podemos ter, mas cada concessão, cada hesitação,
É um combustível para que eles se perpetuem no poder. É hora de compreender: o caminho suave é uma armadilha. O verdadeiro caminho exige sacrifício, mas conduz à liberdade. O Brasil precisa da nossa firmeza agora, da nossa coragem de enfrentar a tempestade sem ceder ao medo. Somente assim abriremos as portas de um futuro de dignidade, justiça e esperança. Fazer realmente as coisas certas. O pessoal aí tá de boa. Tá todo mundo com mandato. Quem tá para ser preso é o Jair. E mesmo assim, ela falou, cara, é momento de sacrifício. De tentar verdadeiramente resolver, encerrar a perseguição no Brasil. Encerrar o AI-6, o inquérito, né? Não dá, pô. Gente, olha tudo que a imprensa noticiou. Tudo que a imprensa vem noticiando nos últimos meses. Não era muito mais fácil ter sentado pra conversar e falar, ó, vamos ficar de boa. A gente vai parar por aqui. Querem que o Jair apoie fulano? Pronto, o Jair vai apoiar fulano. Vai ficar em presa em casa, de boa, na maciota. Manda ficar lá em Mambucaba, na praia. Sem agonia. E vida que segue. Mas não. Tá batendo na tecla. Tá, a gente não vai parar. A gente não vai recuar. Não tem nada que você faça contra nós que a gente não vai fazer. O Alan dos Santos até comentou, né? Uma conversa privada que ele teve com o Bolsonaro, revelou semana passada, falando, Jair, por que você vai voltar pro Brasil? Você tá louco? E aí o Alan falava que o Jair falou pra ele, cara, tem que voltar, velho, é necessário. Mas falou, mas e aí, e se te prenderem? Se acabarem com tua vida? Aí ele falou, cara, talvez esse seja o que eu preciso, né? Talvez isso seja preciso aí pra libertar o Brasil. Então, se você vê que a galera realmente tá colocando o deles na reta, aí você olha para outros setores da direita e não, mas veja bem, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, temos que nos unir para derrotar o PT. Sabe? Um papo furado, uma conversa mole. Aí você vê a turma alinhada ao eduardismo, né? Porque agora o Ciro Nogueira já é bolsonarista. É o bolsonarismo permitido, é o Ciro Nogueira. O bolsonarismo proibido é o eduardismo. Aí o Felipe Barros é dessa ala. Anistia em pauta. O plenário da Câmara foi claro. Aprovou a urgência do PL da anistia, não aprovou a urgência de nenhum PL de dosimetria. Se querem avançar com dosimetria, que coloquem em votação, que o plenário decida. Mas a vontade de 311 deputados já foi expressa pela urgência da anistia. E é isso que eu vou defender agora na reunião com o relator Paulo da Força. Chega de enrolação. O Brasil exige anistia. Isso daqui devia ser uma pauta nacional. Fizemos um dossiê histórico semana passada que fica assim, ficou claro, trouxe para vocês olharem lá o retrospecto. A luta pela anistia de 1979 não foi uma luta que se restringiu à Câmara dos Deputados. Foi uma luta nacional. O povo pedia anistia. A sociedade civil, o CNPJ no Estado pediam anistia. Vereadores pediam anistia. Deputados estaduais. Houveram movimentações para criar comissões nas Assembleias Legislativas do Estado de Goiás, Santa Catarina. Isso que está no nosso dossiê. Fora pressões de governadores. Então, assim, foi um processo como um todo. E aqui? Vai deixar só na mão dos deputados e vida que segue? Aí você vê. O desgraçado Ciro Nogueira. Sempre ele. Tá lá com o Paulinho da Força. Olha pra esse daqui. Sua missão não é fácil. Tem pessoas que, como eu, que defendem tem pessoas que defendem a anistia nenhuma. Então, você vai ter que fazer um projeto escutando todas as pessoas. Você é um homem já muito experiente. Tenho certeza que nós temos que sair desse processo muito melhor do que nós estamos hoje. Que a gente faça isso o mais rapidamente possível. O Brasil não aguenta mais essa discussão. Enfim, nós temos que cuidar mesmo da segurança das pessoas, da saúde das pessoas, da educação das pessoas. Essa é a nossa grande missão. E parar dessas discussões inúteis que não ajudam nada no nosso país. Obrigado. Como é que pode ser cara de pau desse jeito, gente? Ah, Paulinho, não sei o quê, blá, bibi. É um desgraçado, viu, esse rapaz? Mas eu não aguento uma coisa dessa, viu, Ciro Nogueira?
Tu defende o quê, Ciro Nogueira? Tu quer Bolsonaro preso. No dia que Bolsonaro aí apontar quem tu quer, por tu, pode até eliminar Bolsonaro, que é pra não correr o risco dele mudar de ideia. Aí tu vê, Eduardo tá falando, temos que ir pro sacrifício, temos que ir realmente pra resolver. Aí tu corta pro governador democrático Romeu Zema. Dosimetria seria a solução se reduzir penas em 99%. Ou seja, ainda vai deixar 1% e vai manter todo o aparato de perseguição funcionando? É assim que tu vai resolver o Brasil, Zema? Zema avaliou que transformar para da anistia em dosimetria só seria uma solução se praticamente zerar. Praticamente zerar. Ó, sabe? Continuar culpado, né? Fica estigmatizado na sociedade, tem a vida destruída. O inquérito continua aberto. Tá de boa, né? Se a dosimetria for para reduzir as penas em 99%, até eu concordo. E é bom, né, Zema? Porque assim Bolsonaro fica inelegível. Eles podem continuar perseguindo Eduardo, né? Deixar o caminho mais aberto para você e seus amigos, né? A declaração de Zema ocorreu após ele participar de um jantar promovido pelo Centro de Liderança Pública em São Paulo. E eu adoro como o mundo se desdobra, sabe? Aquelas coincidências, rapaz. Apareceu uma foto disso pra mim ontem. Ainda assim, o governador mineiro ponderou que é totalmente a favor da anistia aos condenados. Eu não quero saber se o Zé me falou, eu quero saber, cara, o que é que tu vai fazer para aprovar a anistia? O que é que você está fazendo para aprovar a anistia? Você é governador do segundo maior colégio eleitoral do país. O estado que é conhecido por ser o swing state brasileiro. O que Minas decide é o resultado final da eleição federal. Quem vence em Minas leva o país. É sempre assim. O homem que tem a decisão do destino do país em suas mãos tá fazendo o que pela anistia? Ele tá fazendo isso daqui, ó. Olha lá o CLP. Passou na minha timeline ontem. O Zema, Felipe Dávila e o Cadeirudo. Estão muito ocupados para falar de anistia. Eles estão muito ocupados. Aqui que eu digo pra vocês, sabe? As coincidências da vida. Eu adoro isso. Ontem, Cadeirudo, Zema estavam com Felipe Dávila. Hoje, 3 da manhã, o Felipe Dávila publica esse lindo texto. Eu só vou trazer a conclusão, porque o miolo é disso pra pior. Hipócritas e corajosos. No Brasil, aqueles que acreditam que é preciso recorrer a medidas de exceção para salvar a democracia em tempos de crise são hipócritas. Aí ele faz algumas críticas ao judiciário. No Brasil, essa minoria é minoria. As pessoas como o Romeu Zema, como o Cadeirudo, como o Felipe Dávila, terão uma missão difícil num país que nos últimos 40 anos teve apenas 2 presidentes que lutaram para fortalecer as instituições democráticas. Quem? FHC e Temer. Não tem ninguém que represente mais o sistema neste país do que FHC e Temer. Ninguém mais do que FHC. O avô de FHC propôs fuzilar Dom Pedro. O sistema que tá aí, ele é vigente desde a queda do Império. E se dependesse da turma da FHC, tinha matado Dom Pedro. Não tem ninguém que represente melhor. FHC é o primeiro presidente biônico do Brasil para valer. Criado pela Fundação Ford, quando financia lá na para criar o Sebrap, lá em 69. Esse daqui é o exemplo. Aí o amiguinho do Zema, porque ele inclusive é do Partido Novo, né? Ele foi o candidato do Novo em 2022 e defendeu o voto nulo no segundo turno. Avisou que ia votar nulo. É hora de os corajosos se unirem para vencer o governo populista de Lula em 26. Eles, sem vocês, óbvio, recolher o Supremo ao seu devido papel de corte constitucional e restabelecer a democracia plena no país, que foi sequestrada pela arbitrariedade de governantes e a conivência dos hipócritas na mídia, no Congresso e na sociedade civil. Ele que passou, esse hipócrita que defendeu o voto nulo, sendo o Lula na urna, ele quer chamar agora os outros de hipócrita. Eu não aguento a coisa dessa, né? Aí agora ele tá falando da hipocrisia da imprensa. Agora! Você tava onde, campeão? Em 2018, 2019, 2020, 2021. Você estava onde? Me diz! É que agora vai chegar na eleição, né? Procurando uma mamatinha, uma tetinha pra mamar. Essa é a turma do Partido Novo.
Ele, inclusive, estava no lançamento da candidatura do Zema e palestrou. Acho que foi o último a palestrar. Aí vamos cortar. Vamos cortar para sentir inveja, mas inveja boa. Cortar para os Estados Unidos. O que está acontecendo lá? O que parlamentares do Partido Republicano estão fazendo? Bom, fizeram aí aquela mesma comissão do Jim Jordan, que revelou aquelas ordens que o judiciário brasileiro, né, estava mandando para o Twitter, que rolou tudo naquele caso do Twitter Files, enfim. Essa mesma comissão chamou a turma do YouTube. A Tsu colocou aqui notícias que foram publicadas internacionalmente, ganharam pouco destaque no Brasil, quase nenhum. A primeira é do próprio site oficial, né? Sai da comissão, né? judiciary.house.gov, né? Sei lá, pensa na CCJ deles. Google admite censura sobre Biden, promete acabar com banimentos de contas do YouTube de milhares de americanos censurados por discurso político. Aí tá aqui no Yahoo News. Google admite ao Congresso que o governo Biden pressionou o YouTube a censurar desinformação sobre o Fique em Casa. YouTube suspende produtores de proibição de criadores censurados e admite que pressão do governo Biden era inaceitável. Mas vamos cortar pro Jim Jordan, né? E tudo isso aconteceu na comissão, né? E comissões não servem de nada. Devido aos nossos esforços de supervisão, o Google se compromete a oferecer a todos os criadores que foram expulsos do YouTube devido a violações de discurso político o retorno à plataforma. Mas isso não é tudo. Vem cá, vamos ver mais o que é que rolou. O YouTube também admite que a pressão de censura da administração Biden foi inaceitável e errada. Confirma que o governo Biden queria que os americanos fossem censurados por discursos que não violassem as políticas do YouTube. Detalhes de quando o YouTube começou a reverter suas políticas de censura sobre discurso político depois que o Judiciário Golpe iniciou sua investigação, ou seja, foi por conta do governo que a coisa deu uma melhorada. Eu sinto essa melhorada, porque antigamente, nossa, a quantidade de palavras que eu deixava de falar, a gente se molda, mas tava ruim, viu, bicho? Olha quem tá trazendo a liberdade de volta. Afirma que o debate público nunca deve ocorrer à custa da dependência de autoridades, promete nunca usar verificadores, a turma da checagem de fatos, alerta que as leis de censura da Europa têm como alvo as empresas americanas e ameaçam a liberdade de expressão americana. Cadê a classe política do Brasil de direita para fazer a mesma coisa? Que invejinha boa, viu? Cadê a classe? Aqui é só a notícia oficial, né? Que a Tsu colocou pra você ver. Google admite censura sobre Biden, tudo bonitinho. Botei lá para pro Atlas. Mas cadê a classe política brasileira? Tá aqui. Deputados do Paraná, estado do Ratinho Júnior, agora podem ser punidos por postagens ofensivas nas redes. Essa é a união da direita, é se unir para isso, para censurar, né? O Ratinho Júnior não consegue barrar, ou pelo menos nem se importa, não se envolve, não leva essa questão a um novo patamar de nada, mas é ser presidente do Brasil. Aí eu te pergunto, se o Ratinho Júnior for presidente do Brasil, entrou na discussão de regulação das redes, qualquer coisa, qual que vai ser a postura do Ratinho Júnior? Vocês querem no Brasil uma direita igual a que o Trump tem, que trabalha para ajudá-lo? Ou você quer uma direita Ratinho Júnior, Tarcísio, Romeu Zema, né, Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto? Que direita que vocês querem no Brasil? Fofoca sobre o Jornal da TV Cultura, que levou o Barroso lá, né, no Roda Viva. Essa postagem, inclusive, foi motivada por isso. A Daniela Lima estava lá na bancada. O Henrique Soldani, que é jornalista, conhece plenamente a turma do ramo da fofoca na imprensa, famosa e tudo mais. Ele fala assim, ó, em 2019, durante o almoço com Caio Coppola, ele me contou que a TV Cultura estava muito satisfeita com suas participações esporádicas no Jornal da Cultura. Segundo a Fundação Padre Anchieta, a promessa era aumentar a presença dele na bancada. Para quem não se lembra, naquela época, Caio estava bombando na Jovem Pan, no Morning Show, era a época do Fefito, né? Que ele ficava batendo boca com o Fefito. Na TV Cultura, o impacto de Caio era inegável. Fiz a comparação e notei que o jornal tinha até 10 vezes mais audiência quando ele aparecia na bancada. Mas, para minha surpresa, não só as participações prometidas não aumentaram, como Caio simplesmente sumiu do programa. Curioso,
perguntei a um produtor do jornal. Qual a resposta? Ordens do Dória. A orientação era clara, só colocar comentaristas que criticavam o governo Bolsonaro. Isso diz tudo sobre o poder de um político de interferir na emissora pública. Parem de falar que o governador de São Paulo não tem poder de influenciar numa fundação. E foi exatamente nessa época que anti-bolsonaristas ganharam espaço fixo no jornal, alguns até com contratos. Um exemplo é Patrícia Campos Melo, que, em seu próprio livro, admitiu não ter experiência em coberturas políticas, apesar de parecer o contrário. Mesmo assim, ela foi convidada pela Cultura para fazer comentários políticos. E não parou por aí. A mesma emissora, a TV Cultura, simplesmente eliminou alguns cortes mais vistos de Caio no YouTube. Na dúvida, procure. O diretor de jornalismo da casa, que foi meu professor, é esquerdista roxo, juntou a fome com a vontade de comer. Enquanto isso, o atual Jornal da Cultura, com a equipe imensa e cara, a gente paga a conta, patina na audiência, mal alcançando meio ponto na TV e com números ainda piores no YouTube. Aqui a solução final é do Henrique. Bastava uma ligação do governador para a direção de jornalismo da emissora, aspas, cumpram o Estatuto da TV Pública, que exige pluralidade e foco no que a TV comercial ignora, ou vão enfrentar demissões em massa. Vocês escolhem. Quando é que isso vai acontecer? Compartilhe. Será que houve algum tipo realmente de vontade de brigar? Vamos brigar, vamos tentar. Vamos tentar aqui interferir, colocar pressão. Sei lá, velho. Eu não vejo boa vontade nenhuma no Cadeirudo. Aí vem o Eduardo, o grande divisor da direita. Eduardo tinha ido no Cláudio Dantas e falou aí, né, sobre seu futuro político, até eleitoral. Veja só. Você decidiu permanecer nos Estados Unidos em função do risco de prisão no Brasil, você reclamou que não tinha nenhum tipo de suporte do partido. Esse é um tema que me parece que ele passa tudo isso. Você, como membro, uma liderança importante do partido, você nunca teve suporte nenhum do Valdemar. Me parece que o Valdemar gostaria de te ver preso. A minha pergunta é se você vai permanecer no partido, no PL, se você vai sair e se você vai levar a gente com você. Porque até dias atrás o Valdemar estava falando que queria um partido 100% bolsonarista. Mas tem bolsonarista que ele não quer no partido, pelo visto. É uma situação complicada. Eu evito muito de comentar até o que o Valdemar anda falando e tento tratar de maneira interna. Mas a partir do momento que ele expôs e botou para o público e fala com o jornal, etc., eu fico sem saída. Eu tenho que acabar respondendo ele. Né? Tento, às vezes, tratar internamente, mas fica impossível. Né? Uma saída do partido pode acontecer? Pode acontecer. Se isso se verificar, certamente eu vou tentar levar o maior número de pessoas possível comigo. Tá? Eu ainda estou conversando com algumas outras pessoas, lideranças internas dentro do partido. O Valdemar não é que ele me deu zero suporte, mas muito pouco, muito aquém daquilo que eu pedi e que eu entendo merecedor. Então, existe esse descompasso, né? A verdade seja dita. O Jair Bolsonaro avocava, tudo que era relativo a mim dentro do partido, avocava para ele. Mas isso não exime o Partido Liberal de me tratar de uma maneira não é privilegiada, de uma maneira condizente com um deputado que faz quase 1 milhão de votos, que ainda é o deputado mais votado de toda a história do país. É o cara que fala com o Milei, com o Trump, com o Vitor Orbán, com o Netanyahu. Poxa, isso tudo que vocês estão vendo aqui atrás é a assinatura do Trump, é boné, ali é o Netanyahu, o presidente do Knesset. Isso aí tem que ter algum valor, né? O CIPEC, o maior evento conservador do mundo que a gente trouxe para o Brasil. Isso tem que ter algum peso. Então, essa é o meu atrito ali com o presidente Valdemar. Não vou querer aprofundar nesse assunto, não quero entrar em mais discórdia com ele. Vou buscar tratar isso aí internamente com outros atores do PL, porque o foco é outro. Né? O Valdemar não é o meu inimigo. Meu inimigo é o Alexandre de Moraes. Carol. Você vê que o Eduardo, né, velho, se esforça pra ser de boa, né? Assim, não escalar a treta, ele se esforça. Enfim, meu Deus do céu. Ontem a Mônica Bergamo deve ter conversado aí com pessoas no entorno do Eduardo. Tá ali, ó. Eduardo disse que será candidato até contra Tarcísio e sem apoio de Bolsonaro. Ele tem afirmado que vai sair do PL e se filiar a um partido menor para se lançar à sucessão de Lula. O parlamentar está disposto a ser candidato, mesmo que o pai apoie o governador de São Paulo, o Tarcísio, né, para presidente, ou qualquer outro presidenciável. Ainda assim, o Eduardo vai sair. Na visão de Eduardo e de alguns de seus apoiadores, políticos do Centrão querem se apropriar do espólio de Bolsonaro e, por isso, levam a ele informações e cenários equivocados, induzindo-o a acreditar que a única saída para melhorar sua condição jurídica é apoiar um outro candidato. Será, gente?
Eu não acredito nisso. Acho que aqui o Eduardo tá mentindo. Será que o Ciro Nogueira vai lá pra tentar manipular, pra às vezes vender um cenário que não é verdade? Será que o Ciro Nogueira faria isso? Não, não é possível, né? Será? Até agora, lideranças do Centrão imaginavam que Eduardo, embora não manifestasse a intenção de disputar a presidência, recuaria se não conseguisse o apoio do pai. Isso aqui é real. Há articulações, inclusive, por parte do Centrão, para que Bolsonaro se manifeste contra a candidatura dele, desautorizando suas movimentações nos Estados Unidos. O Centrão pediu, inclusive, pessoas aí que estão no PL. A ideia era pedir para um desses ir lá e pedir para Bolsonaro escrever uma carta. Aí eu tenho como provar isso? Não tenho. Aí você pode acreditar em mim ou não. Mas eu acho que eu já dei algumas mostras ao longo dos anos que às vezes, quando eu falo coisas que eu não posso mostrar, essas coisas realmente têm algum fundamento. Eduardo, no entanto, está sendo claro nas conversas. Não vai submeter essa condição. Não adianta querer chantagear minha família, querer manipular meu pai. Aí, eu não vou aderir a esse jogo baixo de vocês. Aí eu tive que viver pra ver a turma do Duda Lima, do Ciro Nogueira, falar da divisão da direita. Que Eduardo está dividindo a direita. Ali, ó. Líderes do Centrão dizem que Eduardo Bolsonaro vai dividir a direita e ajudar Lula a tentar a presidência. Aí, ó. Vocês aí que estão preocupados com dividir a direita e brigar no privado, vocês estão sempre sendo aliados com o Centrão. Tá vendo pra que lado leva esse papo de vamos unir a direita? É momento de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É o mesmo papo do Centrão. Líderes de partidos do Centrão que apoiaram o Bolsonaro afirmaram que Eduardo Bolsonaro vai dividir a direita e vai reeleger o Lula em 26. Aí você vê, né? Qual é a tese deles? Eles afirmam que, ao se lançar candidato, ele vai impedir a união do campo conservador em torno de um candidato. Vem cá, por que o campo conservador não pode se unir em torno de Eduardo? Por que o campo conservador não pode se unir em torno de Eduardo? Por que tem que ser o Cadeirudo? Ou o Ratinho Júnior, ou o Zema, ou o Caiado? Vale tudo menos um Bolsonaro? Rapaz! Eduardo, na visão desses líderes, não se importaria com a derrota do campo conservador por ter como projeto principal redar os votos do pai em 26 para se classificar para a própria candidatura em 2030. Não, eu acho que Eduardo está preocupado em resolver as coisas no Brasil. Esse que é o grande ponto. E não vai resolver por esse caminho. E lançar uma candidatura à presidência, além de você marcar ponto, você, querendo ou não, né? Ao longo da campanha, você vai apontando para quem está com você e quem não está. A campanha de presidente, ela acaba por eleger muita gente. Então, a preocupação é colocar gente que está disposta a comprar brigas. É ter uma bancada da direita alinhada como é nos Estados Unidos, que a turma compra brigas, cai para dentro. Não só faz videozinho na internet lacrador, não. Usa as comissões. Entende que as comissões são importantes. Sabe? Jim Jordan comanda uma comissão. É difícil isso, né? É realmente difícil de entender, gente. É difícil de entender o que está acontecendo nesse país. Por essa análise, ele sabe que tem obstáculos intransponíveis na justiça para levar a candidatura até o fim no próximo ano, já que deve ser condenado no Supremo por tentativa de coação. Mas daí? Por mim, até o próprio Bolsonaro se candidata, mesmo sem poder. Coloca o seu nome na urna, Jair. Espera o TSE falar, não, você não pode não, você está inelegível. E vamos nessa. Ai. Não tá, bicho. É tanta sacanagem que acontece dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. Eu fico assim observando. Ontem eu nem coloquei em vídeo, saiu lá na UOL. O Centrão quer acelerar. Porque eles têm certeza que se aprovar a PL da dosimetria, com o pessoal solto, só vai ter como falar anistia se for para falar de Bolsonaro. Será que as pessoas não estão interessadas em ficar brigando por Bolsonaro? Então vão tentar meio que esvaziar isso daí, virar a página. E lascar Bolsonaro na cadeia. Pronto. Enquanto aí tá todo mundo de normalidade, indo aí para seus eventinhos, ao lado de Felipe Dávila,
Eventinho no BTG, eventinho lá da B3, rodando aí a Faria Lima, jantares caros, almoços caros, carnes caras, vinhos caros, a vida de bacana, né? E o povo se lascando. E as pessoas que construíram o que está acontecendo no Brasil, né? Que, assim, esse despertar da população, essas estão sendo jogadas aos leões. Antes, meus pais foram ontem, voltaram, né? Voltaram, saíram daqui. Aí meu pai tava comentando de um caso. Tem uma pessoa lá em Feira que a gente conhece, amigo da família. A filha dela, de 15 anos, já é meio que politizada, e a de 18 começou a comprar política por conta lá do caso do Charlie Kirk. E aí a gente tava comentando assim, uma vez que vocês despertam, vocês não voltam a dormir. Pra esquerda, vocês não vão mais. Aí meu pai tava comentando, cara, imagina esse povo que tá despertando agora. Se agora, aos 15 anos, essas pessoas já estão se colocando na direita, qual é que vai ser o impacto disso daqui a 10, 15, 20 anos? Essa mudança geracional. Eu sempre falei, isso eu sempre consegui escolher. Pra mim, o maior feito de Bolsonaro, sem sombra de dúvida, sempre foi esse. O despertar da população. Ninguém conseguiu fazer isso que Bolsonaro fez. Ninguém. Ninguém. O que esse cara vai fazer no longo prazo no Brasil, poucos vão lembrar. Poucos vão lembrar. Mas se depender de mim, eu não vou deixar que esqueça. Esse cara acordou o Brasil. Acordou pra toda essa patifaria que acontece dia sim, dia também, dia sim, dia também. Foi Bolsonaro. Não foi nenhum outro, foi Bolsonaro. Ele não chegou sozinho. Tiveram muitas pessoas que ajudaram bastante. O próprio Olavo de Carvalho ajuda a quebrar essa hegemonia intelectual, a apresentar ideias, teses, ajudar a formar pessoas que estão aí, sabe? Não foi Bolsonaro sozinho, mas sem Bolsonaro, bicho, não tinha. Bolsonaro conseguiu, literalmente, agregar todos esses setores. Ele forçou isso de tanta carisma e popularidade que ele tinha. E a prova disso que foi ele é que até agora tornaram ele inelegível, enfiaram ele, estão enfiando ele na cadeia. E como é que tá a direita? Tá? Cada um vai para um lado, vai para o outro. Por quê? Porque ele mantinha sob aparências, porque o pessoal era o Deltan Dallagnol, tem que descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. É tão difícil se descolar de Bolsonaro que o pessoal fingia, pelo menos a união mínima. Então esse cara conseguiu criar uma unidade e comprova a tese do Olavo que não existe direito, existe Bolsonaro. A unidade que existia é Bolsonaro. E aí você vê, bando de pilantra que tem aí querendo herdar o espólio de Bolsonaro. Resolver o Brasil ninguém quer. Sofreu o que Bolsonaro sofreu e sofre, ninguém quer. Só quer o bônus. Só quer a parte boa. O Brasil não é merecedor de Bolsonaro, não, gente. Não é, não. Esse cara tá sofrendo todo santo dia. Estão torturando o Bolsonaro. E o pessoal às vezes não para, não pensa. A gente fica discutindo outras coisas. E ele tá lá, sabe? A gente não estaria aqui se não fosse esse cara. A gente não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Talvez você tivesse. Eu não estou. Eu não estou. Eu não estaria. Eu não estaria. Eu tenho certeza absoluta, eu falo isso. Então assim, se você acha que meu trabalho tem algum valor pra você, saiba que meu trabalho só existe por causa de Bolsonaro. Esse movimento que ele levantou, pessoas surgiram, eu vi lá, falei, pô, esse cara é bacana aí, velho. E eu vi uma treta acontecendo na internet, até da direita na época, não do Moura, na época do Lula, eu falei, não, eu tenho que botar meu dedo nisso daí da minha contribuição. Mas o desejo de comentar sobre política, acompanhar, ter um pouco de esperança nesse Brasil, foi Bolsonaro. Se eu tô aqui é pelo Jair, que me fez crer que esse país tem jeito e me fez me interessar por política. Sou eternamente grato, serei eternamente grato. Vai passar 20, 30 anos. Bolsonaro não é perfeito, eu não preciso ficar falando das imperfeições dele. Eu tô aqui pra falar, cara, vamos olhar, pô, porque teve muita coisa boa. E essa em especial vale por todas. Vale por todas. Enfim, não vou ficar aqui, né, falando esse tipo de coisa. Que Brasil vocês querem construir? Tem uma última. Tava ontem lá na live, e aí a tia do Zap, a tropa da fofoca lá, a gente chegou numa conclusão boa. Pra gente começar a colocar, eu acho que isso vale a pena falar. É fácil dizer que é antipetista. Difícil é falar que é anti-juristocracia.
talvez agora, né, a verdadeira direita não é antipetista. Porque antipetista todo mundo é. Até o Aécio. Até o Aécio, o Temer, todo mundo é antipetista. A verdadeira direita é quem também é anti-juristocracia. Quem tem coragem de bater no peito e falar isso? Eduardo tem. O Jair nem precisa falar, né? Esse daí é louco alucinado. Mas e os outros? Quantos tem coragem realmente de bater no peito e não... Porque bater no peito é o primeiro passo, que é o discurso da boca pra fora, promessa de campanha. Quantos tem coragem de colocar depois isso em prática? Em prática. Vai lá. Peita. Entra em campo pra resolver. Eu fico por aqui. Se você gosta do meu trabalhinho e quiser ajudar um pouco mais, pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Se der, vote em mim, não é best. Só em uma categoria que eu tô torcendo para levar, que é jornalista, o tricampeonato. Primeiro link na descrição e deixo para vocês aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Vejo vocês amanhã. Valeu, meus amigos. Fui.